Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro, antes de começar a falar, que eu estou aqui como uma cidadã, né? Criei meus filhos aqui, agora estou criando meus netos, então eu estou como uma cidadã são tomense. A maioria dos que estão aqui talvez não tenham nem a idade do tempo que eu estou aqui. E temos todos que nos respeitar, porque nós estamos na casa do povo, né? Em segundo lugar, eu queria dizer que quando eu venho aqui como cidadã e como membro também do Todos pela Água, que esse ano faz 10 anos que a gente está falando sobre a água e chamando a atenção para a questão dos recursos hídricos, quando a gente começou a falar, parecia incabível e que não tinha sentido, e hoje a gente está vivendo na pele essa falta, né, do recurso hídrico em São Tomé, e só tende a piorar, né, com as condições climáticas que vão se desenhando. E a terceira coisa que eu queria deixar bem claro, que quando eu falo aqui, ou eu critico algum dos trabalhadores sociais que estão aqui, que foram eleitos pelo povo, eu estou falando da profissão deles, né, que eles estão sendo pagos enquanto detentores de um poder que deve atender a todos, mas não só aos seus eleitores. Ele deve atender a questão comunitária. Então, assim, fica aqui bem claro isso, que eu não tenho, falei esses dias com o Nando também, a gente falou por mensagem, eu não tenho nada contra a pessoa de cada um. Quando há uma crítica aqui, há uma crítica em relação a posicionamento político. Então, que fique bem claro isso, né? Então, eu queria deixar isso bastante claro, para não ficar depois a gente se encontrar, né? São Tomé é desse tamanhinho, a gente encontra na fila do pão, né? Cada um tem seu lugar na fila do pão. Então, é isso. E aí eu queria dizer, antes de mais nada também, que parece um pouco incabível, indelicado até, que os visitantes da casa fiquem por falar em última instância. Eu nem me lembrava que era assim, porque não faz nenhum sentido agora eu me colocar quando já foi votado aquilo que eu vou falar. Então, é como se, tipo, dane-se, fale se quiser. Então, eu vou falar hoje em questão de cidadania e uma postura minha, né? Eu peço licença para começar a minha fala, e eu queria esclarecer assim alguns pontos, né? Isso que foi aprovado hoje aqui, que é o plano diretor, não houve por parte de nenhum hoje aqui comentário justificativa que consolidasse o voto, como houve nos outros projetos, todos se manifestaram, mas em relação a esse não houve manifestação. Então, eu vou dizer para vocês que esse projeto ele é fruto de um trabalho que começou lá em 2023, em meados de 2023. A gente foi inscrito, teve um sorteio, criamos um grupo de gestão para elaboração do plano diretor. Ficamos um ano, 2023 e 2024 inteirinho, fazendo reuniões em Pontinha, todos os bairros da cidade. Alguns vereadores compareceram em alguns momentos, nem sempre. E isso foi feito por uma empresa. E isso nos custou mais de R$ 500 mil. Não é pouca coisa, nós estamos falando de emendinhas tão necessárias e tão importantes, né? E a gente está falando de R$ 500 mil, que, se é que não foi mais que isso. Então, a gente teve várias reuniões, nós éramos em 15 membros, mais ou menos, inclusive o atual prefeito era somente um cidadão e também fazia parte. Nós tivemos inúmeras reuniões. A participação popular dentro desse estudo era obrigatória, não é que eles nos ouviam porque queriam, não, era obrigatória, porque é necessário que se tenha participação popular para dar validação. Por isso, esse grupo foi formado. Depois, essas opiniões foram recolhidas, porém, nessas reuniões, o que eles nos passavam era, basicamente, um site onde você podia entrar e dar a sua opinião. Não houve uma discussão ampla do que estava acontecendo. Então, a gente ia e ficava naquela situação
mas, de qualquer maneira, houve. Queria dizer também que esse plano, o objetivo dele era elaborar um diagnóstico técnico. Nele tinham engenheiros, geólogos, sociólogos, antropólogos, todos técnicos. E foi pago esse valor que eu falei, né? Isso também não foi uma atitude espontânea. Ah, que bom, a prefeitura quis fazer o plano diretor. Não. O nosso plano diretor tinha 22 anos, estava completamente caduco, e a obrigatoriedade, porque senão iam parar de mandar verba para nós. Então, era uma obrigatoriedade de fazer esse plano. E então saiu esse plano, né? Então, teve uma renovação, porque a gente estava há 22 anos sem fazer. E se nós não fizéssemos, não teríamos a verba. Ficou claro também que o diagnóstico seria a base técnica. Estamos falando de um trabalho técnico, com todos esses profissionais, uma empresa que recebeu mais de R$500 mil da prefeitura, dos nossos cofres, do nosso bolso, né? Que teve essa base técnica. No entanto, esse plano foi elaborado pela empresa sem discussão. Houve essa arrecadação, foi feito o plano, não houve mais discussão com o conselho gestor, não houve esse momento de discussão. Simplesmente eles elaboraram o plano em cima de um diagnóstico, né? Em 12/11/24, portanto, 1 ano e meio depois que começou todo esse processo, eles não haviam disponibilizado o projeto que eles haviam feito. Não tinha disponibilidade em nenhum site, nem de prefeitura, nem de Câmara e nem deles, porque o combinado entre a empresa era passar para a prefeitura e a prefeitura abrir para a população. Então, a gente não tinha. Em 12/11/24, ninguém teve acesso, nem os 15 membros que trabalharam 1 ano e meio de graça, né? Quando a gente questionar, né, o que está acontecendo, por que não saiu o plano, não saiu, a gente recebeu uma resposta da empresa para o grupo, porque na prefeitura, na época, de que estava sido votado e que já estava aprovado. Ele foi aprovado, assim como hoje a gente está de novo trabalhando esse tema tão importante, às vésperas de Natal, na última sessão ordinária da Câmara Municipal. Novamente. Então, é bastante significativo isso, me parece, né? Algumas mudanças dessa emenda que foi feita, que não foi feito nenhum comentário por nenhum dos senhores, eu acho que, até por respeito à casa que está cheia, né, que o padre Robson convocou, poderia ter sido feito algum esclarecimento do que estava sendo votado aqui. Eu vou, Bebendo, só um minuto. Depois da fala da senhora e do Rafael, eu vou ler o ofício aqui de resposta, tá? Certo. Então, ofício de resposta, mas nós não tivemos uma discussão, é disso que eu estou falando. Mas nós tivemos tá audiência pública, sim. Ou não? Tem discussão, né? Mas nós tivemos audiência pública. Tivemos 2 audiências públicas e uma reunião. Eu diria que houve uma escuta vazia, porque tudo aquilo que foi falado não foi posto dentro desse projeto que acabou de ser aprovado, né? Então, eu diria que é uma escuta, assim como foi a da Igitec, um pouco escuta por escutar, né? Vaga. Então, aí, vamos lá. Algumas das mudanças que foram feitas nisso, que acabou de ser aprovado, que eu estou falando depois que já foi aprovado, me parece um pouco indelicado isso, a ampliação do parque, 80% dos lotes, permeabilidade, tudo isso foi positivo. Afastamentos laterais e outros, né, que eram positivos. E outras eram impactantes e bastante contraditórias, que seria a expansão urbana com novos loteamentos, os loteamentos em lotes de 200 metros quadrados, com a permissão de construção de 3 pavimentos geral, praticamente, uma ou outra zona sai disso, a grande maioria, e inclusive tudo que está hoje e não está em 3 andares, poderá fazer, né? Então, o que a gente pediu? A gente solicitou que houvesse um desmembramento
que a gente votasse, num primeiro momento, as coisas que são positivas e que não têm impacto, e que depois, então, a gente votasse com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de esclarecimento, inclusive com participação, os demais, que seria a expansão urbana, né? Isso não aconteceu, o projeto foi feito, foi posto para disposição da gente 2 ou 3 dias antes da primeira votação, então não tivemos tempo de elaborar de novo. A gente teve uma reunião, teve primeira audiência e tal, porém, houve escuro, porque aqui a gente não foi hipótese alguma. Bem-vinda, peço que a senhora finalize, fazendo favor, que deu 10 minutos. 15 minutos? Fazer. Obrigada. Bom, então eu vou ler, não vou mais me deter, porque senão a gente não pode. Eu gostaria que tivesse essa compreensão, já que foi votado sem que a gente pudesse falar. Então, a gente solicitou esse desmembramento, foi colocado em votação um projeto para esse desmembramento, que foi da MEL, né, e que não foi aceito. Né? Acho que talvez o Giló também concordou que deveríamos fazer em 2 e não foi. Daí, no dia 8, a gente foi surpreendido com a votação. O texto foi disponibilizado bem às vésperas. Né? Alguns dos vereadores que hoje votaram pela mudança, por essas mudanças que estão sendo feitas, já faziam parte em 2024, quando foi feito. Então, agora estão votando contra aquilo que eles mesmos votaram. O diagnóstico, que nós pagamos esse valor e que tem 600 páginas, que foi elaborado por técnicos, ele fala claramente da vulnerabilidade de São Tomé das Letras, especialmente na sensibilidade hídrica. Isso se repete várias vezes nessas 600 páginas. Nós estamos em vulnerabilidade hídrica, que hoje foi agravada pela privatização da Copasa. Isso é claro para todo mundo, né? Então, a gente tem na questão da água. A água que não tem sido suficiente, a gente tem tido corte de água direto. Esse fim de semana mesmo nós tivemos corte de água no restaurante e toda a população lá em cima muito mais. Né? Quando chega a água, muitas vezes ela chega sem a decantação necessária, ou ela chega suja, ou ela chega clorada. A gente tem o saneamento básico, que foi falado aqui, inclusive, da necessidade de saneamento básico. Então, primeiro a gente amplia o número de moradias, depois a gente pensa no saneamento. Então, o saneamento básico, que é outra coisa, né? Triste. Esses dias eu conversando também com o padre Robson, ele falou, desci com a dona Nadir, cheguei lá, tinha uma parede, assim, que era uma cachoeira, quase que eu entro embaixo. Daí eles me avisaram, é o esgoto. Nessa corredeira eu entrei com os meus filhos há 30 anos atrás. Então, é triste da gente ver acontecendo isso, mas é uma realidade, essa é a realidade. Mudanças climáticas que apontam, a mobilidade na cidade também é apontada no estudo, que está caótica, nós não temos estacionamento, né? As pousadas nunca tiveram, as pousadas ocupavam 100% e eram aprovadas. Né? Depois nós tivemos também a questão dos estacionamentos de ônibus, que hoje, em média, conforme eu perguntei, de 35 a 40 por fim de semana, talvez seja um número maior hoje, ficam estacionados na avenida, fazendo um painel que não faz sentido, né, ao visual da cidade. Depois, a gente também teve a questão do fiscal de obra. Nós não temos fiscal de obra, nós temos um fiscal de obra, que puseram fogo dentro da casa dele, né, que está sendo assim amassado, né? Quando ele vai, autua, ninguém para a obra não é parada, ainda que ele faça. E aí, na primeira votação, os vereadores aprovaram as mudanças, aumentando o piso, a expansão de área urbana. Esse estudo, assim, não tem justificativa. Eu vou ler para vocês as justificativas que os senhores vereadores apresentaram na primeira votação, onde a gente não pôde falar nenhuma palavra. Se todos fizeram 3 andares,
Se todos que fizeram desmanchassem, então eu votaria contra. Mas como ninguém vai desmanchar, então eu não posso votar. Isso, exatamente. Não, mas não pode, realmente não pode. Realmente não pode desmanchar. Porque quem fez com aprovação da prefeitura. Na medida... Pessoal, eu peço silêncio, por favor. Deixar a bem-vinda concluir. Bem-vindo, só Vou concluir em 2 minutinhos. Não, em 2 não dá. Tá. Então, eu posso pelo menos falar a justificativa de vocês, que foi que se todo mundo fez, então todo mundo pode fazer, de que não é justo meu vizinho fez e eu não fiz, de que a garagem ocuparia, se fosse só 2 andares, a garagem ocuparia um andar, nunca vi uma garagem de 160 metros quadrados, se for para moradia. Se for para pousada, a justificativa da expansão urbana é que seria para moradores, para que a gente fizesse moradia para cá. Então, assim, quando a gente aprovou isso, primeiro que a gente já tem, se a gente está legalizando esses 3 pisos... Só conclui para mim que ainda tem a fala de mais 2 munícipes ainda, tá? Então tem que respeitar o regimento. Sim, já eu passou, estou há 2 horas sentada, mas tá bom. Já passou um minuto, só fala. Então, eu vou falar para vocês que é isso. A gente está aprovando uma lei sem sustentação. Várias vezes eles falaram aqui consistência, responsabilidade para aprovar outros projetos. Nesse projeto, ninguém se manifestou, não falou em consistência, e aqueles que deveriam, preservar, aqueles que deveriam preservar a lei e o estudo técnico estão passando por cima de um estudo técnico que nós pagamos 500 mil. É lamentável. Muito obrigado, Fica aqui minha opinião.